paz do Senhor, o servo bom e o servo mau. Essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51, e também em Lucas, capítulo 12, versículos de 42 a 46. Vamos ler a passagem de Mateus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Jesus começa fazendo uma pergunta. E ele fala sobre um servo prudente e fiel. Prudente é aquela pessoa que pensa em consequências, que antes de agir, reflete sobre se vale a pena, se é bom que ela faça alguma coisa. Uma pessoa prudente, ela tem menos chances de errar. E a pessoa fiel vive corretamente. No caso de ser um servo, observa tudo que o seu patrão manda, tudo que o seu senhor pede, e faz tudo da melhor maneira possível. Ele está sempre satisfazendo as necessidades do seu Senhor e da maneira correta, da maneira que ele pede, da maneira que ele requer. Esse é o servo bom, é o servo prudente. E o Senhor pergunta: quem seria esse servo a quem poderia ser confiado tudo, todas as necessidades de seus empregados, e que não precisaria dele estar presente para que ele cumprisse todas as formalidades, todos os serviços fossem resolvidos, todos os problemas fossem sanados, sem que ele precisasse ficar tomando conta, vigiando. O servo bom, o servo fiel, o servo prudente ajuda muito o seu senhor, o seu patrão, para que tudo dê certo no final. Então o Senhor, ele mesmo pergunta, ele responde que bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Suponhamos que o senhor desse empregado se ausenta, ele vai voltar, e quando ele voltar, de surpresa, ele vai encontrar esse encarregado fazendo tudo da maneira correta, tudo que ele pediu está de acordo, ele resolveu todas as pendências, ajudou os seus companheiros que estão sob o seu comando e não deixou-lhes faltar nada, então tudo deu muito certo. Vamos colocar no ponto de vista espiritual. O Senhor é Deus. Ele nos comissionou a levar a palavra, a pregar o evangelho, para que pudéssemos ir pelo mundo através da palavra, aconselhando, exortando quando necessário, porém com amor. Então, conhecendo a palavra de Deus, nós temos condições de fazer a vontade de Deus. Quem não conhece a vontade do seu Senhor, como vai agradá-lo? Como pode fazer algo se não sabe o que esse Senhor quer? Então, nós não sabemos quando acontecerá a volta de Jesus. Nós não podemos viver relaxadamente, pensando, está demorando, quantos já morreram e que também aguardavam. Nós não sabemos a hora, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo, o tempo humano, cronos, que deu origem à palavra cronologia. Mas o tempo de Deus é kairos, é um tempo que não se enquadra no nosso tempo. Desde que Jesus se ascendeu aos céus, a promessa de sua vinda permanece constante. Não mudou. O Senhor vai voltar conforme prometeu. Nós temos que viver como se ele fosse voltar agora, porque não podemos estar desprevenidos. Nós não sabemos o tempo nem a hora. Nós não podemos nos relaxar, principalmente com a obra de Deus. Temos que fazer com prudência, com diligência, com muito amor e da melhor maneira possível,
não como se fosse para homens, mas como sendo para Deus. Isso em nosso trabalho, em nossa casa, na igreja, nós temos que fazer da melhor maneira possível, sempre pensando, é para Deus, porque convém agradar a Deus. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Do ponto de vista prático, terreno, quando um patrão se ausenta e deixa um encarregado de cuidar de tudo, se ele fez tudo da maneira correta, se ele agiu bem com aqueles que estavam trabalhando ali com ele, não prejudicou o seu senhor, não deu prejuízo nenhum, pelo contrário, aquela empresa até prosperou durante a ausência daquele senhor, e ele vai compreender que pode deixar tudo nas mãos dele. Muitas coisas que só ele, como patrão, fazia, ele pode deixar para ele fazer, porque ele é de confiança, ele vai crescer na empresa, ele vai galgar outros cargos mais elevados, nunca vai estar prejudicando. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Também a gente colocando no plano espiritual, eu já ouvi muita gente dizer, Jesus não vai voltar não, isso é lenda, porque não conhece a palavra. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Isso é lá no livro de Oséias, porque a pessoa que não conhece a palavra de Deus não faz a vontade de Deus por desconhecimento. E aí ela erra muito, ela peca muito. E todo pecado, toda transgressão tem consequência. Sempre consequência ruim, porque o pecado, ele deixa marcas, e o erro também deixa consequências. Então, é contra nós mesmos. Então, aquele que acha que Jesus está demorando ou que não existe nada da volta de Jesus, é só ler o livro de Deus, ler as Sagradas Escrituras, que lá está apontando os sinais da volta de Jesus. E são tantos sinais evidentes que Jesus está voltando, que a sua volta está próxima. E mesmo não sabendo nem o dia nem a hora, temos que estar sempre vigilantes, confiantes no Senhor e fazendo a vontade dele, nunca fazer nada relaxadamente, porque nós podemos ser surpreendidos. E também não é só a volta de Jesus. Quantos que morreram antes de Jesus voltar e que vão prestar conta de seus atos? Então, mesmo achando que o Senhor está demorando, para Deus não existe esse tempo nosso. Deus sabe a hora que seu filho vai voltar e nós estaremos na presença dele, prestando contas de tudo que fizemos, de bom e de ruim. Nós vamos ter que responder por tudo. Então, temos que viver como se fôssemos morrer ou Jesus voltar hoje. Então, nós temos que observar, sermos prudentes, como diz a palavra, simples como as pombas, mas temos que ser também sagazes, como as serpentes, porque ela está sempre pronta para se esquivar. E passará a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e na hora em que não sabe. Então, o kairós de Deus tem a supremacia sobre o Cronos, sobre o nosso aqui na nossa vida prática. Ele achando que seu patrão ia demorar, esse é o servo mau. E como começou a fazer tudo errado, começou a beber, começou a espancar os seus companheiros que estavam sob seu comando, e qualquer coisa esbravejava com eles, foi perdendo a amizade, a confiança daqueles que estavam ali para cumprir as suas ordens, e ele foi ficando uma pessoa desacreditada, não mais uma pessoa amada pelos seus companheiros, mas todos estavam com desconfiança e até com medo dele, com medo do que ele pudesse fazer contra eles a mais, porque quando a pessoa vai por este caminho do erro, não há limites. Então ele já estava espancando, ele já estava bebendo, já estava andando com más companhias, estava sendo mal aconselhado. E no caminho do erro, não há limites.
e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui há uma fusão da nossa vida prática com a nossa vida espiritual. Assim como esse homem vai surpreender ali no trabalho aquele servo infiel, aquele servo mau que fez tudo errado, deixou a empresa em polvorosa, deixou os seus colegas insatisfeitos com ele, a produção caiu porque todos estavam trabalhando desanimados, porque não tinham mais motivação. Houve uma queda na arrecadação, houve prejuízo naquela empresa, houve insatisfação de todos aqueles funcionários naquele lugar, alguns até pensando em se demitir, porque não estavam mais satisfeitos naquele lugar. Na parte espiritual, lançando-os à sorte com os hipócritas. Quem são os hipócritas na Bíblia? Os fariseus eram chamados de hipócritas, de sepulcros caiados. Por fora eram pessoas bem vistas, que pareciam ser sérias, que praticavam a vontade de Deus, mas na verdade eram hipócritas. A aparência externa era uma, mas no interior deles era como no interior de um túmulo, era cheio de podridão, de mau cheiro. A vida dele externa nada tem a ver com o seu interior, é só aparência. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, tem muita gente que vive nessa situação. Aparentemente, tem uma vida cristã, uma vida de serviço para Deus. E faz tudo direito, vai aos cultos, dizima, está sempre colaborando com as obras da igreja, está sempre sendo fiel também nas ofertas. Indo dali, ele tem um cristianismo de aparência, não é um cristão autêntico e vai prestar contas a Deus e vai ser contado com os hipócritas. E o fim dos hipócritas, que são os fingidos, será onde haverá choro e ranger de dentes. É onde ninguém pode desejar ou sonhar em ir. É onde o sofrimento vai ser terrível, onde os hipócritas vão sofrer eternamente. O lugar deles é com as pessoas que não seguiram o que Deus queria para a vida deles. Porque aqui, nessa parábola, não está falando de ímpios, não está falando de pessoas do mundo, mas está falando de dois servos. Um servo que fazia tudo direito e que poderia o seu patrão chegar a qualquer hora que ele está fazendo tudo da maneira correta, e o servo mau, que achando que o seu senhor tardava e que ele estava perdendo tempo de ser tão correto e de estar ali se sacrificando naquele lugar que ele tinha que deixar, sair para o descanso, para o lazer, para a esbórnia, e que depois ele voltaria ali e colocaria tudo em ordem a tempo de seu patrão chegar. E assim também a nossa vida espiritual. Nós não podemos pensar, Jesus demora, estou deixando de fazer tanta coisa no mundo, porque tem gente que acha que está perdendo porque não está no mundo, fazendo tudo que o mundo faz. Não está perdendo, está ganhando, porque a fidelidade do servo de Deus conta muito. O Senhor se agrada do seu servo bom, do seu servo fiel, e desagrada daquele servo que no final vai ter como paga aquele lugar reservado aos hipócritas, onde há choro e há ranger de dentes. Em Lucas também, que tem essa passagem, aqui estendendo para o versículo 47, 48, diz o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então, quando diz que vai ser punido com muitos açoites, significa que, se ele conhecia a vontade, ele tinha mais obrigação de fazer tudo de acordo com o que era sua obrigação. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Onde que nós vamos conhecer
a vontade do Senhor? É através da Bíblia. À medida que vamos conhecendo do Senhor, que vamos lendo a palavra, vamos estudando, vamos aprofundando no conhecimento de Deus, porque muitas pessoas sofrem porque não conhecem a vontade de Deus e vivem no erro, e as consequências são terríveis. Aquele que conhece, ele tem muito mais obrigação de fazer o que Deus pede em sua palavra, de acordo com os mandamentos do Senhor. Agora, aquele que não soube a vontade do Senhor, ele vai ser reprovado, mas com menos açoites, porque exige-se mais daquele que conhece mais. Mas também não justifica a pessoa falar, eu não quero conhecer muito a palavra, porque se eu conhecer, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. É algo que o Senhor abomina, porque ele está dizendo do desconhecimento, não esse desconhecimento que a pessoa escolhe, não, está falando daquele que recebeu pouco, que sabe pouco. Se ele fez o seu melhor naquele pouco, ele vai receber menos açoite. Então quer dizer que há gradação, mas o Senhor não terá ninguém por inocente. Porque hoje a palavra de Deus está muito acessível na televisão, na internet. Hoje é fácil adquirir uma Bíblia, é fácil adquirir conhecimento. Então ninguém pode dizer que não sabe, que não ficou sabendo. Ninguém vai poder dizer perante o Senhor naquele dia, eu não conheci. Hoje a palavra está aí. E de acordo com o que conhecermos, vamos ser arguídos. Mas é melhor conhecermos de Deus para fazermos a vontade dele. Seremos bem-aventurados, seremos felizes. E não é por isso, só por ter uma consciência tranquila. É porque quem faz a vontade do Senhor, conhecendo qual seja a sua vontade, tem paz no seu coração. Todo pecado traz inquietude. Todo pecado tira a nossa tranquilidade. Se não arrependermos, o pecado está sempre presente, está sempre à nossa frente. E não é bom vivermos em pecado. Pecar, todos pecamos, desde que o pecado entrou no mundo através de Adão, o sofrimento também entrou, e todos eles têm consequência. Que sejamos um servo fiel, um servo bom, um servo prudente, buscando conhecer a vontade do Senhor, e na medida do nosso possível, vivemos de acordo com ela, porque o Senhor anseia estar em comunhão conosco. A nossa felicidade é estar em comunhão com o nosso Deus, e o pecado nos separa de Deus. Que o Senhor nos ilumine pelo seu Espírito Santo e que possamos estar enquadrados nessa ala dos servos fiéis. Obrigado, Senhor.